Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, vamos abordar um tema fundamental para muitas pessoas que lidam com questões previdenciárias: as diferenças entre o auxílio-doença e o auxílio-acidente por acidente de trabalho. Esses benefícios, embora possam parecer similares à primeira vista, têm nuances cruciais que merecem atenção para que você possa compreender em quais situações cada um se aplica e quais os requisitos necessários para sua concessão. Então, se você já se perguntou sobre as particularidades desses benefícios, está no lugar certo. Fique conosco até o final, pois vamos explorar cada detalhe para que você possa tomar decisões informadas quando se deparar com essas situações. Sem mais delongas, vamos adentrar ao universo do auxílio-doença e do auxílio-acidente por acidente de trabalho. Vamos lá! Antes de mergulharmos nas intricadas diferenças entre o auxílio-doença e o auxílio-acidente por acidente de trabalho, é crucial entender o contexto previdenciário em que esses benefícios se inserem. O sistema previdenciário brasileiro tem como objetivo proporcionar proteção social a trabalhadores, garantindo amparo financeiro em situações de incapacidade laboral decorrentes de acidentes ou doenças. Vamos considerar uma situação comum. Um trabalhador que, devido a um incidente no ambiente de trabalho, se vê impossibilitado de exercer suas atividades habituais. Muitas dúvidas surgem nesse momento, e é justamente para desvendar esses questionamentos que dedicamos este vídeo. Entenderemos o que caracteriza cada benefício, os requisitos necessários para sua concessão e, principalmente, como essas nuances podem impactar diretamente a vida do segurado. Preparados para desvendar esse universo previdenciário? Então, sem mais demora, vamos aprofundar-nos nas especificidades do auxílio-doença e do auxílio-acidente por acidente de trabalho. Vem comigo! Agora que compreendemos o panorama geral, vamos mergulhar nas nuances que distinguem o auxílio-doença e o auxílio-acidente quando decorrentes de acidentes de trabalho. Apesar de ambos serem benefícios previdenciários, suas naturezas e propósitos são bastante distintos. Iniciaremos pelo auxílio-doença, atualmente denominado benefício por incapacidade temporária acidentário. Esse benefício é concedido a segurados que, devido a um acidente de trabalho, encontram-se temporariamente incapazes de desempenhar suas funções habituais. Para ter direito a esse benefício, é essencial ser segurado da Previdência Social, o que inclui contribuintes individuais, facultativos e empregados. Além disso, é necessário comprovar o tempo mínimo de contribuição, geralmente estabelecido em 12 meses. Vale ressaltar que a qualidade de segurado pode ser mantida mesmo sem contribuição por um período determinado. Se o trabalhador, devido a um acidente típico de trabalho, como uma queda que resulte em fraturas ou lesões, ficar afastado por mais de 15 dias, ele pode fazer jus ao auxílio-doença. Essa modalidade abrange tanto acidentes diretos quanto aqueles ocasionados por atividades repetitivas que gerem lesões, como o conhecido LER, lesão por esforço repetitivo. Agora, adentramos o universo do auxílio-acidente. Diferentemente do auxílio-doença, este benefício não se destina àqueles incapacitados de trabalhar, mas sim àqueles que sofreram uma redução permanente na capacidade laboral decorrente de um acidente de trabalho. Por exemplo, imagine um eletricista que, após cair de uma escada durante o trabalho, fraturou o fêmur. Após tratamento e cirurgia, ele pode retornar ao trabalho, mas com limitações. Essa situação de redução parcial da capacidade de trabalho pode ser compensada pelo auxílio-acidente. É crucial destacar que, ao contrário do auxílio-doença, o beneficiário do auxílio-acidente pode continuar trabalhando de forma regular, uma vez que o benefício possui um caráter indenizatório. Ele serve para compensar a perda permanente de capacidade, não substituindo salários, mas proporcionando uma remuneração adicional. Para resumir as diferenças cruciais, o auxílio-doença é destinado à incapacidade temporária, enquanto o auxílio-acidente atua diante de uma redução permanente na capacidade laboral. O primeiro substitui parte do salário, enquanto o segurado está impossibilitado de trabalhar, enquanto o segundo possui um caráter indenizatório e permite ao beneficiário continuar ativo no mercado de trabalho.
É fundamental compreender essas distinções para evitar confusões e garantir que os requisitos legais sejam atendidos ao pleitear esses benefícios junto à Previdência Social. Agora que delineamos essas diferenças, aprofundaremos nossa análise nos próximos segmentos. Fique conosco para desvendar mais aspectos desses benefícios previdenciários tão relevantes para a segurança e estabilidade dos trabalhadores brasileiros. Agora que compreendemos as diferenças fundamentais entre o auxílio-doença e o auxílio-acidente por acidente de trabalho, é crucial explorar as condições e requisitos que regem a concessão desses benefícios previdenciários. Vamos começar pelo auxílio-doença, que se configura como um suporte temporário para trabalhadores que enfrentam incapacidade temporária devido a acidentes laborais. As condições para pleitear esse benefício incluem: qualidade de segurado. Para ser elegível ao auxílio-doença, é necessário ser segurado da Previdência Social, compreendendo contribuintes individuais, facultativos e empregados. Tempo mínimo de contribuição. Geralmente, é exigido um tempo mínimo de contribuição, que costuma ser de 12 meses. Contudo, é possível manter a qualidade de segurado, mesmo sem contribuição por um período específico, que vai variar em cada caso, dependendo do benefício pleiteado. Acidente de trabalho com afastamento superior a 15 dias. O trabalhador deve ter sofrido um acidente de trabalho direto ou indireto que resulte em afastamento superior a 15 dias. Isso pode abranger desde quedas e fraturas até lesões por esforço repetitivo. Agora, vamos adentrar nos requisitos específicos para o auxílio-acidente, um benefício que visa compensar a redução permanente na capacidade de trabalho após um acidente laboral. As condições incluem: condição de segurado. Assim como no auxílio-doença, é fundamental ser segurado da Previdência Social. Redução permanente da capacidade de trabalho. O beneficiário deve apresentar uma redução permanente em sua capacidade de trabalho, proveniente de um acidente de trabalho. Isso pode ser exemplificado por sequelas físicas que impactam a realização de atividades laborais habituais. É essencial compreender as distinções entre esses requisitos. Enquanto o auxílio-doença exige um afastamento temporário por acidente de trabalho, o auxílio-acidente requer uma redução permanente na capacidade laboral. Agora que exploramos as condições e requisitos para o recebimento desses benefícios, avançaremos para entender os cálculos e os valores específicos associados ao auxílio-doença e ao auxílio-acidente. Fique conosco para obter informações abrangentes e esclarecedoras. Agora, adentrando nos detalhes do auxílio-doença por acidente de trabalho, é fundamental compreender mais a fundo como esse benefício se configura e os aspectos que o envolvem. O auxílio-doença por acidente de trabalho, atualmente denominado benefício por incapacidade temporária acidentário, possui particularidades que o diferenciam de outras formas de auxílio-doença. Vamos desvendar esses detalhes. Assim como outros benefícios, o auxílio-doença por acidente de trabalho é considerado um benefício previdenciário. Isso significa que seu acesso está vinculado à contribuição para a Previdência Social. Para obter esse benefício, é crucial atender a requisitos legais específicos. O trabalhador precisa comprovar, perante a Previdência Social, a ocorrência de um acidente de trabalho que resultou em incapacidade temporária. Diferenciação de acidentes. Seja um acidente de trabalho direto, como uma queda que resulta em fraturas, ou um acidente indireto devido a lesões por esforço repetitivo, ambos podem configurar situações elegíveis para o auxílio-doença. Direito do empregado. Os trabalhadores empregados têm direito a pleitear o auxílio-doença por acidente de trabalho quando enfrentam um afastamento superior a 15 dias devido a um acidente laboral. Esse período de afastamento serve como um indicativo da gravidade do ocorrido. Exemplos práticos. Seja você um eletricista que sofreu uma queda durante a troca de uma lâmpada, ou um ajudante de produção que desenvolveu lesões por esforço repetitivo ao carregar caixas, ambos podem se enquadrar nas condições para requerer o benefício. Cálculo e pagamento. O auxílio-doença, ao substituir a renda salarial durante o período de incapacidade, é calculado com base na média contributiva do trabalhador. Recebe-se 91% dessa média como forma de compensação. Tempo de benefício.
Durante o período em que o trabalhador está recebendo o auxílio-doença, é vital focar no tratamento médico necessário para a recuperação. O benefício é temporário e cessa assim que a capacidade de trabalho é restaurada. Compreender os detalhes do auxílio-doença por acidente de trabalho é crucial para garantir que os trabalhadores recebam o suporte necessário em momentos delicados. Continuaremos nossa exploração adentrando nos pormenores do auxílio-acidente, então fique conosco para informações abrangentes e esclarecedoras. Agora vamos nos aprofundar na compreensão do auxílio-acidente, um benefício que se distingue do auxílio-doença por acidente de trabalho em diversos aspectos. Entender suas nuances é essencial para assegurar que os trabalhadores recebam a assistência adequada diante de sequelas permanentes. Diferentemente do auxílio-doença, o auxílio-acidente não é concedido apenas quando há incapacidade para o trabalho. Este benefício entra em cena quando ocorre uma redução na capacidade laboral do segurado. Exemplo prático. Imagine um eletricista que, após um acidente de trabalho, passou por cirurgia e agora consegue trabalhar, mas com limitações. Se ele não pode mais realizar certas atividades devido a sequelas, isso configura uma redução na capacidade de trabalho. O caráter indenizatório do auxílio-acidente é evidente. Ele busca compensar o segurado pela perda permanente de capacidade laboral em decorrência do acidente. Essa perda não impede necessariamente o trabalho, mas representa uma limitação. Comparação com o auxílio-doença. Enquanto o auxílio-doença substitui parte da remuneração durante o período de incapacidade temporária, o auxílio-acidente busca indenizar o segurado em razão das sequelas que persistirão ao longo do tempo. Agora que compreendemos as distinções fundamentais entre o auxílio-doença por acidente de trabalho e o auxílio-acidente, é hora de explorarmos as diferenças nos benefícios concedidos e nos cálculos que fundamentam esses apoios previdenciários. Enquanto ambos são benefícios previdenciários destinados a trabalhadores que enfrentam situações decorrentes de acidentes de trabalho, a natureza de cada um é única. Os cálculos para determinar o valor dos benefícios também variam entre o auxílio-doença e o auxílio-acidente. Auxílio-doença. Seu valor é calculado com base na média contributiva do segurado. Em geral, o beneficiário recebe 91% dessa média. Contudo, vale destacar que a concessão do auxílio-doença implica a necessidade de afastamento total do trabalho. Auxílio-acidente. Aqui, o cálculo é diferente. O segurado recebe 50% do valor do auxílio-doença. Esse benefício possui um caráter indenizatório, destinado a compensar as sequelas permanentes, e pode ser acumulado com salários de atividades laborais. Ao entender as diferenças nos benefícios e nos cálculos entre o auxílio-doença e o auxílio-acidente, os trabalhadores estarão mais aptos a tomar decisões informadas sobre seus direitos previdenciários. E assim chegamos ao fim dessa exploração detalhada sobre as nuances do auxílio-doença por acidente de trabalho e do auxílio-acidente. Esperamos que as informações compartilhadas tenham dissipado dúvidas e proporcionado um entendimento mais claro desses benefícios previdenciários. É fundamental destacar que, ao compreender as distinções entre esses benefícios, os trabalhadores podem tomar decisões mais informadas e assertivas ao lidar com situações decorrentes de acidentes laborais. Se você ainda tem perguntas ou dúvidas, não hesite em compartilhá-las nos comentários. Estamos aqui para fornecer esclarecimentos adicionais e orientações sobre seus direitos previdenciários. Não se esqueça de curtir este vídeo se achou as informações úteis e se inscreva no canal para não perder nossos próximos conteúdos informativos. Compartilhe este vídeo com colegas e amigos que possam se beneficiar dessas informações. Agradecemos por dedicar seu tempo a nós. Continuem acompanhando para mais conhecimento e orientação sobre diversos temas relevantes. Até a próxima!